pessoal, aqui é o professor Leonel Vargas, domingo 21 de janeiro de 2023, no meu canal de tópicos de matemática. Vou abordar mais uma vez aqui, como eu havia prometido para vocês no vídeo anterior, uma contribuição de algumas regras de português, que, como eu já havia falado antes, vocês vão achar estranho, né? Canal de matemática falar em português, mas é como eu reforço novamente, é muito interessante que a gente saiba utilizar o português para compreender a matemática. E hoje eu vou abordar um tema que muitas vezes a gente fica na dúvida, qual dos porquês a gente deve utilizar. Tem 4 porquês. Tem um porquê separado, sem acento. Tem um porquê junto, sem acento. Tem um porquê separado e com acento circunflexo. E tem um porquê junto e com acento circunflexo. Então eu fiz um esboço aqui no meu caderno aqui. Eu posso explicar aqui, depois a gente vai fotografar para vocês, se vocês quiserem fazer um print ou alguma coisa, né? Então, quando o meu porquê é separado e sem acento, e ele vem no início da frase, da pergunta, é porque ele representa realmente uma pergunta. Então eu digo assim, por que não vieste à aula ontem? É uma pergunta. Aí esse porquê aí é separado e sem acento. Aí aquele que tu questionou ele vai te responder assim, eu não vim à aula ontem porque eu estava com febre. Esse porquê é junto e sem acento. É uma justificativa, é uma explicação de por que ele não tenha vindo à aula. Ou, mais forte ainda, a pergunta e a resposta, assim, o porquê, tem um artigo antes, né? O porquê de eu não ter vindo à aula é pela razão de eu estar doente. Então, esse o porquê, precedido do artigo, ele é junto e com acento circunflexo, é quando dá para a gente substituir pela razão pela qual, o motivo pelo qual. Aí é o porquê junto, e tem o artigo precedendo, e tem o acento circunflexo. E quando é o porquê separado e com acento circunflexo, e ele vem no final da pergunta, ele é separado e com acento circunflexo. Ele é uma pergunta também, só que vem a introdução da pergunta e termina com um questionamento. Diz assim, ontem tu não vieste à aula, por quê? Olha que esse porquê vem no final, ele é separado e ele é com acento circunflexo e termina com uma pergunta. Então eu gostaria assim que, se vocês gostaram e isso aqui serviu alguma coisa para vocês, que vocês dessem o like, acionassem o sininho, compartilhassem com outros colegas e se filiassem ao nosso canal, né, para a gente ser percebido pelo YouTube e o YouTube perceber que nós temos uma certa importância naquilo que a gente passa, né? E eu ficarei muito agradecido. Então agora eu pedi para a Rosângela aqui, a minha tutora aqui, né? Que ela me deu uma filmada aqui no caderno. Tudo isso que eu expliquei para vocês está aqui no caderno, tá? Aqui, ó. Quando usamos porquê sem acento junto, porquê sem acento separado, porquê com acento junto e porquê com acento separado. Observe que tudo que eu falei, ó, esse porquê aqui é quando tu explica, ele é o porquê junto aqui, sem acento, e esse porquê aqui é quando é pergunta, ele é separado, sem acento. E aqui quando substitui por o porquê, a razão pela qual, o motivo pelo qual, é o porquê, aí vem precedido de um artigo,
E aqui porque separado e com acento no final da pergunta, é um questionamento também, só que ele vem no final. Ele diferencia do primeiro porquê lá que vem no início, e aqui ele vem no fim, mas os dois servem para a pergunta. Só que aqui é no fim e aqui é no início. E está aqui dentro do texto, né? Eu acho que não precisa, é uma redundância se a gente tiver que explicar tudo de novo, né? Porque a gente já falou. Então vocês podem tirar um print, né? E aqui está a explicação de tudo que eu falei, tá? Um abração para vocês, um bom domingo, né? Que Deus nos abençoe.